Boa noite, pessoal. Estou aqui, pessoal, na madrugada. Gosto de gravar mais vídeos à noite, tá bom? Mas vou gravar aqui uma aula de Scalper para vocês, porque, pessoal, muitas das vezes eu recebo alguns comentários nos vídeos assim, né? Ah, mas o Scalper é ruim porque o stop loss dele é muito grande. Geralmente é 5 por um, né? É, 150 pontos de stopper, 200, 300 pontos de stopper. Aí vai comer 5, 6, 7 scalper assertivo. Não é verdade? Sim, pessoal, é a pura verdade. Só que o scalper, ele tem que ser bem assertivo para a gente trabalhar com ele, pelo menos a 80%. Porque se não for bem assertivo, vai ficar 0-0 ou a gente vai sair perdendo, entenderam? Então, isso que eu vou passar para vocês aqui, pessoal. Tentar ao máximo ser assertivo nesses scalper. Então, vamos nós aqui fazer algumas marcações aqui no diário, tá bom? Olha aqui. Aqui tem topinhos que ninguém rompe. Aqui tem essa máximazinha que eu vou colocar. Essa mínima. Essa mínima que ninguém rompe. Para baixo tá ótimo. Para cima, vou anotar aquele gatilho. Aqui tem esse fundo também que foi rompido, merece teste. E aqui esse gatilhozinho, pessoal. Pronto, vamos ficar por aí no diário, tá bom? Vamos marcar os 60 minutos. 60 minutos, pessoal, tem essa projeção da fibra que eu fiz daqui para lá, ó, para ver onde esse mercado vai chegar. Aqui tem o zero, né? 38,2, 50%, 61,8, 100%. 161,8%. Então, pessoal, geralmente, até aqui, ó, o mercado sempre vem, tá? Até aqui, ó, que vai ser nesse topo aqui. Aqui, às vezes ele vem ou não. E quando chega nesse ponto aqui, pessoal, geralmente dá uma venda. Então, tô passando esse aí para vocês. Venda longa, né? Mas scalperzinho, tanto faz para cima como para baixo, a gente pega conforme vai aparecendo os pontinhos que eu vou falando para vocês. Mas a previsão que eu vejo aqui é para alta, tá? Que aqui tem esse monte de mínimas aqui que ninguém rompeu, e o mercado tá subindo em blocozinho. Aqui tem uns blocos, aqui tem uns blocos, tem outros blocos. E aqui já tem esse bloco de lateralização, só que todos eles ascendentes, tá bom? Olha, sempre mais altinho do que um ou outro. Assim, ó, tá? Você pode perceber que está ascendentes. Então, é topos e fundos ascendentes. Então, a gente vai operar na ponta compradora. Mas para scalper, onde dá o sinalzinho, a gente vai entrar, tá bom? Então, vamos marcar aqui os 60 minutos. Aqui, pessoal, tem uma negação. Falta teste. E tem outra negação. E para baixo aqui, beleza, não tem mais nada. Aí, pessoal, eu coloquei essa linha de baixo aqui verde e essa última linha de vermelho, tá? Conforme as nossas marcações. E vamos lá continuar as marcações nos 60 minutos. Aqui tem um buracão, tá, pessoal? Não precisa marcar nada daqui, só veio rompendo, ó. E aqui esse gatilho. E depois essa negaçãozinha. Pronto. Somente essas marcações, pessoal. Então, pessoal, tudo organizadinho aqui. Então, bora colocar aqui o Tzinho, que a gente pula o replay, tá bom? Olha aqui, ó, o replay, o mercado vai abrir bem aqui, pessoal. Então, já temos alguma coisa, alguma informação boa aqui, ó. Esse mercado tinha fundo duplo, né? Nos 5 minutos. O que acontece? Ele já nasceu rompendo topos, nasceu acima desse suporte, e desse aqui, e, e já nasceu aqui para cima desses topos, né? Olha aí, ó, acima de três topos aqui, ó, ele está nascendo. Então ele tem tudo para ir para cima, tá? Quando ele está nascendo acima de topos,
porque ele já negou fundos, né? E já está rompendo topos. Por exemplo, ele negou esse fundo aqui que estava rompido, já nasceu lá em cima. Então ele negou, teve uma negação aqui para cima de fundos, né? Mas pela projeção da FIBO, que a gente viu aqui, ó, ele tem uma probabilidade de subir. Então eu estou pensando em compra. Estou pensando no mercado de alta hoje aqui, tá bom, pessoal? Então bora dar o play. Aí, pessoal, conforme o mercado for trabalhando, eu vou passando para vocês alguma informação aqui dos scalper, tá certo? Olha aí, pessoal, vou fazer scalper com dois contratinhos e de 30 pontos, tá bom? Até com R$ 500, a gente sabe que dá para operar dois contratos. Mas, na verdade mesmo, é melhor R$ 1.000 para cada contrato. Seria R$ 2.000 aqui para operar com dois contratos. Mas com R$ 500 já dá, com R$ 1.000 já dá para operar tranquilamente também, tá bom? Só vocês fazerem as continhas bacanas aí e não deixar o stop loss muito grande, dá bacana para trabalhar. Olha aí, o de 60 minutos já está indo, só que tem um monte de pavio aqui para cima dos 60 minutos. O importante é quando esse candle aqui fechar, pessoal. Aí sim vai dar uma informação muito boa para esse mercado aqui. Se ele fechar acima desses pavios aqui, vai ser top. Aí, pessoal, geralmente o primeiro candle aqui eu não faço nada, é que ele não tá me dando informação boa, tá bom? A única informação boa é que ele nasceu acima dos topos, tá vindo para baixo aqui fazer teste de topo, testando esses topos rompidos, né, para subir. Aí, na verdade, já daria scalper, tá bom? Só que falta 2 minutinhos para ele fechar. O primeiro candle geralmente eu não faço nada, então vamos esperar aqui. Mas geralmente dá scalper, porque ele veio testar isso aqui para subir. Olha aí, pessoal, se ele fechar assim, ó, acima dos 50% dele mesmo, já dá uma comprinha de scalper, tá bom? Porque ele deixou o pavio para baixo e para cima. Se ele fechar acima dos 50% do candle, já dá scalp. Faltam 22 segundos. Eu vou colocar uma fibuzinha aqui rapidinho, só para mim ver onde é que ele vai fechar, porque o meu indicador que marca aqui só marca quando o candle fecha. Olha aí, pessoal, esse candle aqui, ele fechou bem rente com 50%, ó. Então, provavelmente, ele vai dar alvo para baixo e vai dar alvo para cima. Agora, como ele já veio aqui embaixo, já cutucou, aí eu já posso pegar um scalpzinho, ó. Olha aí, pessoal, já pagou um scalp. Por quê? Porque ele fechou rente com 50%. Aí ele pode pagar para baixo, como pagar para cima. Aí eu esperei ele vir para baixo, ele testou, né? E subiu, né? Aí eu peguei meu scalpzinho, tá bom? Vocês podem ver, eu tirei a fibra, ele fechou onde os 50% dele, ó, rente com 50%. Isso é muito ruim, esse sinalzinho que a gente fica em dúvida se pegar a venda ou se pegar a compra. Aí é melhor esperar ele ir para um lado pagar, aí quando ele for para o outro a gente entra, tá bom? Aí já é aquele feeling de mercado assim, que às vezes não dá para explicar, porque o mercado ele pega a gente de surpresa. A gente acha que é de um jeito, né? E depois, de repente, vem de outro jeito. Aí a gente fica perdido na hora do mercado real. A gente pensa, ah, meu Deus, será que ele vai fechar onde? Para cima, para baixo? Ele vai fechar a gente com 50%. Aí a gente fica com as mãos atadas, a gente não tem ação para fazer isso na hora. Tem que estar com o psicológico muito tranquilo, tem que estar muito de boa para poder lembrar de tudo isso na hora do mercado real. Aí, pessoal, sempre eu vou falando aqui para vocês nesses scalper a obrigação de candle a candle, tá bom? Que já vai servindo para cada um no seu dia a dia. Aí você pode ir fazendo o backtest e ir comparando aí ou tentando pegar essas manhas aí de candle a candle, a contagem, tá bom? Porque todos eles têm uma obrigação, todos eles têm uma contagem. Geralmente, na maioria do tempo, acontece, tá? Só que aí existe aquelas variações, entendeu? Por isso que é importante estudar, fazer backtest antes de colocar na real, porque tem variações. Eu vou falar para vocês quais são as variações deles.
Por exemplo, na obrigação de candle a candle, a gente tem que esperar o primeiro candle fechar para começar a contagem, é o candle 1. Aí o candle 2 é neutro. Aí o 3, o terceiro candle, vai depender da onde o 2 fechar, para ver a obrigação dele, tá bom? Por exemplo, pessoal, eu coloquei essa linhazinha fux agora aqui. Para quê? Porque se o segundo candle, que ele é neutro, ele só tem uma obrigaçãozinha, ele é neutro, mas ele tem uma obrigação de indicar o terceiro candle, para onde ele vai. Se ele fechar acima dos 50%, o terceiro candle é ímpar, tem que romper o 1, tá? Se ele fechar abaixo dos 50%, o terceiro candle é ímpar, também tem que romper o 1 para baixo. Mas vai depender da onde esse segundo candle fecha. Olha aí, ó, fechou acima dos 50% do anterior, tá bom? Mas ele fechou abaixo dos 50% dele mesmo. Então vou entrar no scalper. Olha só, pessoal, a obrigação do candle, olha. Ele, tá vendo como é que existem as variações? Esse segundo candle fechou um doji, né, todo branco, e ele fechou acima dos 50% do anterior. Então, a obrigação desse terceiro é de romper tudo. Mas eu peguei esse scalperzinho só por ele ter fechado abaixo dos 50% dele mesmo. Aí, ó, 50% dele tá aqui, ó, e ele fechou bem aqui. Só que do tem o calor aqui do scalper, tá bom? O calor dele é que ele vai lá em cima primeiro para testar, né, os 50%, ó, para vir me pagar. Mas às vezes ele nem vai fazer esse teste, ele vem logo e paga, entendeu? Então eu vou ficar aguardando aí para ver o que que acontece. E qualquer coisa, ó, pessoal, pagou. Tá vendo? Então, aí qualquer coisa eu ia dizer para vocês o seguinte: eu estopo no dedo, tá? Porque o meu stop loss, na verdade, seria bem aqui, ó, pro scalp, porque senão fica muito longo, né? É o que o pessoal fala no nosso comentário aqui, é que o pessoal tá comentando aqui nos nossos vídeos, né? Dizendo assim: ah, mas o stop loss é muito caro, né? Para essa operação. Aí realmente é muito caro para essa operação do scalper, 300 pontos, né? Mas a gente tem que gerenciar ele, não deixar pegar esse stop tão longo. Se vê que não deu certo, já sai logo no dedo e pronto. Mas vocês lembram sempre da obrigação do candle, pessoal. Esse aqui tem que romper tudo. O 3 tem que romper um, porque o 2 fechou acima dos 50% do um. Aí começou a contagem de candle. Começou a matemáticazinha. Temos que prestar atenção em tudo. E na hora das variações, vou falar para vocês, porque nem sempre ele pode ir lá para cima. Aqui mesmo, ó, já é sinalzinho de venda que eu vejo, ó. Três paviozinhos, tá? É sinal de venda. Mas isso aí é o meu olho que vê, é o feeling do mercado que eu já peguei. Mesmo a obrigação dele de subir, eu sei que ele vai cair pelos três paviozinhos. Isso aí vocês vão aprendendo com o tempo, de tanto olhar para a tela. Quanto mais tempo de tela, mais ajuda todos vocês. Falta 1 minuto e 37 segundos. Vamos ver se ele vai cumprir com a obrigação dele, que é romper tudo. Olha aí, pessoal. Ele está fechando quase carequinha. Se ele está fechando quase carequinha, dá uma venda, tá? Só que primeiramente tem que esperar ele agredir lá em cima. O que que eu sempre faço quando acontece isso? Também eu opero muito assim, ó. Eu penduro uma ordem bem aqui, já tá pendurada, tá? Se ele pegar a minha ordem aqui, ele vai lá em cima e paga. Porque ele é carequinha, ele tem que cair. Para ele cair, ele tem que vir até aqui, ó, fazer esse teste de rompimento aqui, né? Que foi rompido. Ele tem que vir fazer o teste de rompimento para subir. Porque ele é carequinha. Se ele fechou meio carequinha aqui, esse aqui tem que cair, tá? Ele tinha esse paviozinho aqui desse candle aqui, ó, para ser pago, mas ele já pagou. Vocês podem ver que já pagou e está testando a linha amarela agora. Então, temos que ficar de olho em tudo. Olha aí, pessoal. Bem pensar agora, não é mais bom pegar essa comprinha aqui, tá? Eu só vou pegar ela por quê? Porque esse candle 3 ele cumpriu com a obrigação dele, ele ficou acima do um. E esse aqui agora se torna o candle 2 porque toda vez que rompe,
esse aqui se torna o 1. Aonde rompeu, esse aqui se torna 1. Isso aqui é o 2, ele é neutro. Mas agora ele tem uma obrigação, qual é? Só ficar acima do rompimento. Se ele ficar acima desse rompimento, o próximo candle, que é o terceiro, tem que romper de novo tudo. Mas aqui eu vou deixar essa venda pendurada, essa compra pendurada. Por quê, pessoal? Porque ele tem que vir aqui fazer o teste de rompimento para voltar a subir. Então, eu vou fazer essa comprinha, por quê? Porque ele cumpriu com a obrigação dele. Mesmo que esse aqui não pagar, o outro me paga, porque a obrigação do outro é de subir e romper tudo. Olha, pegou minha ordem. Bora ver. Já pegou, bora ver se vai pagar. E essas linhas vermelhas aqui, vocês sabem que é a projeção que eu coloquei lá nos 60 minutos. Tá vendo, pessoal? Ele dá esse calorzinho na gente, ó. Já pegou minha ordem e não quer ir lá em cima. Por que que ele não quer ir lá em cima pagar? Porque ele já deu essa paviuzada aqui, ó. Se ele já deu essa paviuzada para cima, ele tá querendo dizer que ele já quer cair. Só que na contagem de candle a candle, isso que eu estou dizendo para vocês, ó, ele tem que ficar aqui acima da minha linha fluxa. Se ele continuar aqui acima, o outro pode romper tudo. Mas agora já formou um, dois, três paviozinho, o próximo é venda de novo. O próximo já é venda e eu estou comprado. Aí eu não vou poder vender. Tá vendo? Aí, se ele me pagar nesse candle aqui, no próximo candle eu entro na venda. Porque já formou três paviozinhos. E eu sei que a tendência macro é de alta, mas mesmo a tendência macro sendo de alta, a maior tendência sendo de alta, o que que acontece? Ó, pagou, pessoal. Again. Aí esses três paviozinhos aqui, ó, me dá uma venda. Qual é três, Roberto? Só estou vendo dois. Esse aqui é o um, que quando rompe começa a contagem, né? Esse aqui é o dois. O terceiro paga pelo menos esse scalperzinho, que é um, dois, três pavio, cai. Só que vai cair até aqui embaixo, até aqui, até aqui? Não. Só estou dizendo que vai cair com meus 30 pontos. Mas às vezes ele cai 60, cai 100, cai 70, cai 30, cai. E assim vai. Aí, só que eu só pego contra a tendência, porque vocês podem ver, a tendência está de alta, ó. Tá vendo? Eu estou pegando contra a tendência, mas só é um scalperzinho. Não pode pegar operação longa contra a tendência, tá, pessoal? Esses meus três paviozinhos que eu estou dizendo para vocês é simplesmente para scalper. E esse indicadorzinho de 50% aqui indica muito bem. Indica que se esse candlezão aqui fechou acima dos 50% dele mesmo, ele paga esse pavio aqui para cima. Mas ele pagou rapidinho, porque é muito pequenininho esse pavio. Olha aí, pessoal, tem que ficar atento no tempo. Ó. Falta 3 segundos, vou entrar na venda. 2, olha, entrei. Na abertura do próximo, entrei na venda, tá? Mesmo que ele fechou acima dos 50% dele mesmo. Aqui no caso, pessoal, seria compra, tá? Mas eu peguei venda, ó, pagou. Again. Aí por que que eu peguei venda, pessoal? Por causa desses três paviozinhos, ó, tá bom? Agora, só que ele vai dar compra também. Por que que eu posso pegar a compra nele, pessoal? Porque agora a obrigação dele é ficar acima da linha fluxa, tá? Acima lá da linha fluxa. Ele tem essa obrigação. Agora, se ele não ficar acima da linha fluxa, o que acontece? O próximo é o quarto candle, que aqui começa a contagem. Você nota que é onde rompeu, começa a contagem. Então é um, dois, três. O quarto candle cai. Mas cai até onde, Roberto? Até nos 50%, vamos dizer assim, ó. Aqui, ó, nós temos essa pernada. Ele pode cair até aqui nessa linhazinha rosa, tá? Até aqui. Mas eu não confio na queda, por causa que a tendência está de mais macro. Tá tendência de alta, né? Então eu não vou confiar na queda. Eu prefiro esperar ele cair até aqui, ó, e eu pegar a compra. Mas para scalper, vamos dizer que dá certo, tá? E às vezes eu falo para vocês que prefiro ele cair até aqui para me pegar a compra, para vocês na hora das operações ficar esperto, que é muito melhor você pegar no pullback, tá bom? Tipo aqui, ó, pernada primária, pernada secundária, tá bom? Aí ele chegou aqui, ó, se ele der o alvo aqui e começar a formar sinal de compra, pode entrar, porque ele tem que vir aqui pro topo. Então é uma operação boa que dá para pegar aqui.
Só que aí temos um pequeno probleminha, ó, que se ele vir aqui para os 50%, ele pode vir aqui e parar aqui, ó, no 50% dessa fibra aqui, que aqui é secundária, ó, máxima, mínima, 50. Ele pode parar aqui e fazer isso, aí ele faz um M. Então, tem várias leituras aí, conforme o mercado vai trabalhando, a gente vai observando, pessoal. Olha aí, pessoal, como eu disse para vocês que o quarto candle pode cair, tá? Olha, um, dois, três. Esse aqui tem a obrigação de romper tudo. Se não romper tudo, o próximo tem uma grande probabilidade de cair. Não é que ele vai cair, ele tem uma grande probabilidade de cair. Mas vocês têm que observar isso aqui, tá? Ó, tendência está de alta. Então, se a tendência está de alta, é melhor não confiar nessa queda. Mas por um scalpzinho a gente pega, tá? Olha, peguei no primeiro segundinho dele. E ele tem probabilidade de subir, porque ele testou para baixo. Tá bom, pessoal? Tudo isso temos que observar. Mas eu pego na hora, sim. Por quê? Porque pelo menos 30 pontinhos ele paga. Às vezes ele já abre, paga meus 30 pontos e volta a subir. Tá bom? Agora, ele tá dando calor primeiro, ó. Primeiro ele tá indo lá para cima, para depois vir para baixo. Mas ele tem uma probabilidade de cair, pelo menos 30 pontinhos, não é possível, né, que vai me dar stop. Aqui o stop, aqui eu coloquei 300 pontos, tá bom? Mas eu poderia puxar para cá, tá? Só que eu deixo aqui por enquanto. Se ele começar a me dar canseira, eu saio no dedo. Vamos ver, pessoal, o que que ele vai formar. O quarto candle geralmente tem que cair, geralmente. Olha, ele tá me dando canseira aí, tá vendo, pessoal? A Fibonacci, ela continua aí. Sua Fibonacci tá no lugar certo. Só que se ele começar a cair, a gente pode fazer assim, ó, tá? Ele também tem esse outro 50% mais alto um pouquinho, vocês podem ver, ó. Esse aqui é o 50% mais macro, né? Esse aqui é mais micro, ó. Ou então, até nesse gatilhozinho aqui, que isso aqui podemos colocar a FIBO, que a FIBO se coloca nos topos, no fundos e nos gatilhos. Olha aí, pessoal, ele tá insistindo só querendo subir e não veio me pagar. Vou aguentar mais um pouquinho, porque falta ainda quase 3 minutos para fechar esse candle. Agora, se ele subir de vez, muito rápido, aí ele vai me dar aí o stop. Já está a 80 pontos. Vou deixar lá o stop, pessoal. Não é possível. Se ele for direto aí para 100, 150 pontos, eu stop no dedo aqui, é o jeito. Mas não vou deixar ele pegar lá 260 pontos, não. 265 pontos, não. Tá vendo, pessoal? Ele testou para baixo, ele tem uma probabilidade de subir, mesmo ele tendo obrigação de cair, porque na contagem de candle, esse aqui é o 1, o 2 é neutro, permanece, só tem que permanecer acima do último rompimento, esse aqui tem que romper tudo. Não rompeu, o próximo tem que cair. E para ele cair, ele tem que romper o anterior. A obrigação, pessoal, desse próximo candle aí, desse candle que está aberto, é romper esse anterior aqui para baixo. Se ele não romper, o outro sobe. Aí continua subindo. Por que que eu estou sofrendo nesse scalper, pessoal? Isso aqui está servindo já de lição, ó. Para vocês verem que pegar contra a tendência é canseira. Eu peguei contra a tendência. Olha aí que canseira que eu estou passando, tá? Falta 1 minuto e pouco para fechar o candle e nada de pagar o meu scalper. Se chegar 1 minuto aqui ele fechar sem me pagar, é melhor eu sair, porque se ele confirmar o rompimento aqui, ó, significa que o outro vai subir muito mais. Se ele me pagar fechando aqui, pessoal, acima da Fibonacci, tchau, o outro vai subir muito. Vai continuar, né, o movimento dele, porque o mercado, para ele andar, tem que ter rompimentos, né? Então aqui já teve o primeiro rompimento, ó. Aqui se tiver, vai ser o segundo, e assim vai. Como o mercado anda em ondas, né? Ó, o mercado fez isso. E aqui testou o rompimento. Agora ele pode fazer isso. Pode vir testar o rompimento. Aí pode fazer isso. Aí vir testar o rompimento. E assim vai. E eu tô num scalperzinho, eu tenho que ficar gerenciando ele, porque eu vou ter que sair, vocês querendo fechar aí sem me pagar. Sair no dedo aqui, ó. Porque se ele fechar, pessoal, rompendo, eu tenho que sair no dedo. Se ele fechar aqui para baixo, ó, eu posso continuar, porque aí ele não rompeu, né? Se não rompeu, o outro cai.
Eu tenho esse lema comigo, ó. Se a obrigação dele, ó, É pagou, pessoal, quem? nos últimos segundos. Tá vendo? Nos últimos segundos ele veio, pagou e foi embora. Olha isso. Veio testar um rompimento aqui, ó, mais uma vez. Testou uma, duas, três vezes praticamente. Se não testou a segunda aqui, mas ficou faltando pouquinho, ó. Olha aí, pessoal, deve ser notícia. Deu nem para pegar nada, ó. Deu nem para pensar, tá vendo? Foi notícia, pessoal, porque como eu tô no replay, eu não olhei a notícia. Só olho a notícia quando eu tô no mercado real. Ó, 9h30, ó. Foi notícia sim. Um horário de notícia, 9h30. Aí, pessoal, se não fosse a notícia, o que que poderia acontecer aqui, ó? Também eu passei batido, tá? Era para mim ter entrado aí no scalper de compra. Só que eu estava explicando para vocês algum detalhe e esqueci de pegar no primeiro segundo. Quer dizer, eu pego até no último segundo desse pro primeiro desse, dá certinho. Que eu vou pendurar a ordem aqui para vocês verem. Primeiramente, vou mudar a Fibonacci, colocar ela para cá, né? Aí, ó, esse candle aqui, ele fechou acima dos 50% dele mesmo. Se ele fechou acima dos 50% dele mesmo, ele tem que pagar esse pavio dele aqui, ó. Aí, bora ver se pagou a compra. Aí, ó, pagou na hora, se eu tivesse entrado, tá vendo, pessoal? Sobrou pavio lá pra cima ainda dele, ó. E pagou tranquilo, porque onde o candle tá aqui em cima, né? Então, quer dizer, pagou esse paviozinho aqui, sobrando 30 pontinhos. Dei mancada e não peguei. Fiquei aqui conversando e não peguei. E nessa brincadeira, pessoal, olha a projeção da Fibonacci que eu fiz. Já tá aqui, ó, já deu 100% do mercado, tá? Geralmente, quando dá 100% do mercado, ele já forma fraqueza e começa a cair. Ou então, igual aqui, ó, como ele já veio até aqui em cima, não custa nada ele vir aqui no 161. Aí depois nessas regiões aqui, a gente só tenta venda, porque o mercado já fica fraco. Olha aí, pessoal, só para vocês verem, ó, esse candle aqui, ele tinha obrigação de romper isso para baixo. Não rompeu e rompeu foi para cima. Se ele rompeu para cima e ainda fechou acima dos 50% dele mesmo, o outro sobe e paga esse paviozinho aqui, ó. Foi o que aconteceu, tá bom? Agora vamos esperar esse candle aí fechar para ver o que que a gente vai fazer, sabendo que já deu alvo aqui no 100%. Então, já é perigoso. Porque quando dá alvo no 100%, pessoal, geralmente o mercado cai quase até aqui no candle 1 de novo. Ou então no 50% bem feito aí de uma Fibonacci, tá bom? Agora, aqui rompeu, começou a contar. Esse aqui é o candle 1, esse aqui é o 2. 2 é neutro. Ele só podia permanecer acima desse que tá aqui, tá? Acima da linha fluxa, ó. Tá bom? Permanecer só acima do último rompimento, que é o 4. E de lambuja ele vai romper tudo. Se ele romper tudo, nós vamos colocar a fíbula em cima, tá bom, pessoal? Quando ele fechar, nós colocar a fíbula em cima. Mas eu não vou colocar a fíbula em cima rápido, porque eu vou tentar pegar alguma coisa. Mas eu não vou pegar mais compra, por quê, pessoal? Porque aqui, ó, é danado para cair quando chega no 100%. Então, eu não vou mais confiar em compra. Se eu coloquei a projeção da fibra, eu tenho que confiar nela, tá? A projeção da fibra, quando dá no 100% aí, quase 1,1%, a gente não compra mais não, porque ele descamba para baixo. Olha aí, pessoal. Vou pegar logo uma vendinha. Por quê? Porque esse candle aqui ele é grande demais. Bora ver quantos pontos. 550 pontos. Podemos dizer que é um candle gigante, tá bom? Quando dá um candle gigante, tem um outro setupzinho. O candle volta até nos 50% dele, tá bom? Então, 30 É pontinhos da garantido. quem? Já foi, ó. Se é um candle gigante, pessoal, e o outro tem que voltar até os 50% dele, ainda já deu alvo aqui no 100% da projeção, então tudo está propenso agora para queda. Aí, pessoal, pra vocês verem o que que é price action, né? Tem alguém que fala assim: ah, meu Deus, você vê um candle desse tamanho depois de romper tudo isso, é compra. Vou apertar aqui sem medo, vou comprar. Puf, aperta. E o mercado depois só cai, só cai, só cai. Mas por quê? É de tanta gente observar o mercado, pessoal, a gente sabe quando forma um candle gigante acima de 500 pontos pelo menos, o mercado volta até nos 50% dele, pelo menos, desse candle mesmo. Mas como eu tô com a Fibonacci aqui, ó, mínima,
máxima e 50%, eu tento pegar, verificar se ele vem até nos 50%. Até porque já deu alvo na projeção da Fibonacci. Aqui o mercado já cansou, ele já está sobrecomprado. Agora ele tem que sofrer um respiro para poder subir de novo. Eu sei, pessoal, que é muito difícil para decorar tudo isso. Agora eu vou tirar a projeção, por quê? Porque já deu alvo, né? Já deu alvo no 100%. Tipo assim, o hoje, para mim, o mercado já acabou. Então, pessoal, aqui pensando na projeção da Fibonacci, aqui, ó, a gente podia, já que colocou a projeção da Fibonacci, a gente podia pegar aqui, ó, uma comprinha, sair no 100% aqui, tá bom? Terminou o 100%, já era a meta do dia. A gente vinha aqui, ó, zerava um trade que tivesse comprado aqui, né? Bateu lá, se ele já pegou a ordem, já zerou, né? Vem aqui, dá mais um zerar aqui para garantir que tá tudo zerado mesmo e fecha a plataforma e tchau. Aí vem aqui no xizinho, né, ó, fechou a plataforma. Pronto, já era. Ou então ir para os estudos, né, pessoal? Que a gente tem que estudar sempre, sempre e para sempre. Olha aí, falta um minuto e pouco para esse candle fechar. Como deu alvo na projeção da Fibonacci, lá no 100%, e esse candle é gigante, tá tudo propenso para o mercado dar um respiro. Se está propenso para dar um respiro, agora quando o candle fechar abaixo desse aqui mesmo, abaixo dos 50% dele mesmo, eu pego um scalpzinho, porque ele tem que pagar o pavio, esse paviozinho que ele vai deixar para baixo. Eu sei que é difícil de lembrar tudo isso na plataforma real, mas vocês vão perder muitos scalpzinhos, mas vai lembrar de alguns. Aí dá para pegar e dá para bater meta da mesma forma. Porque eu mesmo, pessoal, na minha conta real, eu pego aqui de 6 a 7 a 10 scalpzinho e bato a minha meta e paro. O que vale é o tanto de contrato que a gente coloca aqui, ó. Tá vendo, pessoal? Esse candle aqui, mesmo ele fechando acima dos 50% dele, eu vou entrar na venda. Por que que eu vou entrar na venda? Porque o gigante está aqui, tá bom? O mercado já está sobrecomprado, já deu alvo na projeção da Fibo. Eu não vou mais confiar muito em compra aqui, não. Vou esperar ele pegar um respiro. Se eu espero que ele vai dar um respiro, eu já estou pegando scalpzinho de venda. Por quê? Por que que eu sei que ele vai dar um respiro? Por causa daquela projeção da Fibonacci. Eu já treinei muito. Eu sei que quando ele chega no 100%, ele sofre para cair. Olha aí, pessoal. 5, 4, 3, 2, 1. Aí, ó. Tem uma coisa mais fácil do que isso? Não, ó. Entrei na venda. Por que entrei na venda? Ele fechou abaixo dos 50% dele mesmo, ó. Então tem que pagar esse paviozinho. Esse paviozinho tem 30 pontos. Olha isso. Então, pessoal, só é 6 desse. O scalper, o stop, pessoal, bora fazer o seguinte, bora colocar em cima sempre do anterior aqui, ó, o stop, na verdade seria aqui acima de tudo. Bora respeitar, tá bom? Não só do anterior, acima de tudo. Seria 200 pontos, é o jeito. Porque não adianta, pessoal, ficar colocando stop financeiro, pensando assim, ah, vou colocar um stop pequeno porque eu não posso levar um stop grande. Aí você vai pegar o stop pequeno. É melhor botar o stop longo assim grande, mas não pegar ele vir pagar, entendeu? Então tem que pensar muito nisso. Olha, o candle de 60 minutos, pessoal, tá grandão, ó. Só rompendo tudo, pode ver, ó. Rompendo tudo isso, rompendo até esse último topo aqui, ó. E falta 18 minutos para ele fechar. Nos 5 minutos, quando ele vai fechar, e 5 minutos quando ele abre, dá uma volatilidade forte aqui nos 5 minutos, viu? Temos que ficar atento nisso aí. Olha aí, pessoal, vai pagar meu scalper. Já fui lá, testou os 50%, tá vendo? Ó? 50% do próprio candle e tende a vir pagar o pavio. O melhor é esperar ele fazer esse teste, tá? Para ele vir pagar. Só que muitas das vezes ele não faz, por isso que eu entro logo de cara e pego esse calor. Again. Olha aí, tá vendo, pessoal? O trade mais conservador esperaria esse mercado subir, quando ele estivesse retornando, que ele mudasse de cor, que a pessoa ia pegar a venda. Mas eu já pego logo no último segundo, porque muitas vezes o mercado abre e faz isso. Puf, pagou. Aí que ele sobe.
entendeu? E acontece muito isso. Então, para mim não ficar fora do trade, eu já pego pensando que ele pode me dar um calor. Vocês têm que imaginar isso. O calor era no mínimo ele voltar aqui nos 50% da esquerda. Mas vai que ele volta até aqui, ó. Aí mata a gente de calor. Aí dá vontade de sair aqui na operação, aqui na boleta, sair no dedo e tudo mais. Olha aí, pessoal, já tem 385 pontos. Só isso aqui já é meta, tá bom? 300 pontos é meta boa do dia. Meta muito boa. Que dá para a gente vir aqui, zerar, e vir aqui e sair da plataforma e comemorar o gain. Eita maravilha, pessoal. Vamos avançar nesse mercado. Vamos ganhar dinheiro desse mercado, pessoal. Temos que ganhar dinheiro. Então, para isso, temos que estudar, prestar atenção, ficar concentrado, tá bom? Muitas das vezes, pessoal, tem uma sala que às vezes eu fico assistindo. Só que eu parei de, quando eu estou operando na real, eu não assisto mais sala de ninguém, tá? Por que que eu não assisto mais a sala? Eu não é que eu não entro na sala, eu posso entrar. Quando eu bater minha meta, eu vou lá, dar uma conversada com o pessoal e tudo mais. Mas eu não entro mais em sala na operação real. Por quê? Um fala uma coisa, outro fala outra. E aí você vai ficar prestando atenção no argumento das pessoas e não se concentra para fazer sua própria operação. Então você tem que confiar no seu estudo, no que você está fazendo no dia a dia, no que o mercado está te mostrando no momento. Isso aí que você tem que fazer e ganhar o seu dinheiro e sair fora do mercado. Aí você pode ir para a sala, conversar com a galera, você pode dar uma olhada no YouTube, você pode responder suas mensagens, tudo mais. Mas enquanto está operando, é concentração total, pessoal. Não adianta você entrar na operação e olhar o WhatsApp. Ou então ficar falando com alguém e operando. Não dá. Não dá mesmo. Você vai passar batido em algum ponto e o mercado vai dar rasteira na gente. Olha aí, pessoal. Vamos ver como esse candle vai fechar. Falta 30 segundos. Conforme o mercado vai trabalhando, eu vou conversando com vocês, pessoal, esclarecendo alguma coisa, tá? Ó, primária, e ele tem que voltar tendo 50% da, da primária aqui, né? Que é o pullback, ó. 50% aqui da primária. Então, falta 10 segundos. Eu tô de olho. Se ele tá faltando 10 segundos para fechar e tá querendo romper aqui, ó, o anterior, se ele romper e sobrar paviozinho, melhor ainda, testou para cima. Olha aí, pessoal. Testando o rompimento para vir cair. Olha que maravilha. Nasceu testando para cima, a probabilidade dele já é de cair. Então ele já entregou, já, como se diz, o pessoal fala, já deu o bocão aqui, né? Ó. Ele nasceu testando para cima, com a probabilidade alta de cair. Além de tudo, ele deixou esse paviozinho aqui que tem que pagar. Além de tudo, esse anterior fechou abaixo dos 50% dele mesmo. Além de tudo, esse aqui ainda rompeu o anterior. Então, tudo está propenso para descer o mercado. Again. Olha isso. É gain. Só que tem uma coisinha que a gente deve pensar, pessoal. Ele já deu alvo aqui nos 50% do gigante. Vocês notaram que eu falei que quando dá um candlezão grandão assim, ó, ele pode voltar nos 50% do próprio candle para subir? Olha aí, ele já deu alvo nos 50% aqui, ó. Então, não devemos esquecer de nada, é o que eu sempre digo para vocês. Mas aí, pessoal, o que que a gente deve fazer? Vou explicar para vocês. A Fibonacci não pode estar aqui embaixo esperando o preço, tá? Fibonacci está errada aqui, nesse ponto, esperando esse preço aqui. Vai que ele não vem, tá bom? Então, vocês têm que fazer o seguinte: quando dá um gigante, botou a Fibonacci nele. Eu não coloquei, por quê? Porque ele tem o próprio 50% dele mesmo aqui, ó, o indicadorzinho. Tá bom? Então, eu não coloquei por esse motivo. Mas tá aí. Nesse range aqui de 50%, se esse quer não romper esse, o próximo eu já pega um scalpzinho de compra. Se ele romper, eu continuo na venda. Aí eu baixo minha Fibonacci. Porque aí, se ele já ganhou esse 50, ele vai encontrar outros 50. De tanto eu falar nisso aí nas minhas aulas, pessoal, vocês vão pegar esse macete. Vocês estão entendendo, né? Se ele aqui no 50%, pessoal, não tem mais a contagem de candle, tá bom? Olha, este rompeu esse, então esse aqui é o 1. O 1, beleza.
O 2 é neutro, tinha que ficar só acima disso. O terceiro tinha que romper tudo aqui, ó. Não rompeu? Esse quarto aqui cai. Só que como ele está na região dos 50% que é aqui, ó, se ele não romper esse próprio aqui, que é o anterior, que é o 9, o próximo já sobe. Aí ele vai obedecer esse 50% bem aqui. E se ele ganhar esse 9 aqui para baixo, pessoal, tem que baixar a fibra para cá, ou para esse gatilhozinho, que ele vai vir buscar um outro 50 mais para baixo. Entenderam? Olha aí, pessoal, como eu disse para vocês que eu vou ficar sempre falando, olha aqui, ó, tá rompendo. Se tá rompendo, já vejo que tem que baixar a fibra para esse próximo gatilho aqui, ó. A gente coloca a fibra, lembra que eu disse? Fundos e topos ou gatilhos. É onde o mercado mais respeita, viu? E outra coisa, sempre que ele vai voltar assim nos 50%, a gente tem que ficar atento em topos, que às vezes ele está vindo testar algum topo. Mas aqui ele já está para baixo desse topo e para baixo desse topo. Vocês podem ver, ó, que foi rompido e foi negado o topo. Isso aqui, pessoal, é um buraco, ó, linha amarela com linha amarela, um buraco bem grande. Mas por que que às vezes ele não vai lá em cima buscar? Por causa da projeção da fibra, que ele já deu alvo no 100%, tá bom? Então, temos que ficar atento nas projeções da FIBO, até onde o mercado tem que ir e tudo mais. Às vezes, só as marcações ele não fala para a gente, mas se a gente for buscar, pessoal, com certeza onde ele parou aqui, temos marcações lá atrás que às vezes esqueci de colocar. Olha aí, pessoal, ele está rompendo ó, o anterior. Então, se ele está rompendo o anterior, é venda. Vou ter que baixar a fibra, falta poucos segundos para ele fechar. Vou baixar a fibra para cá, ó. Aí ele está aqui no 50%. Se ele fechar aqui dentro da região dos 50%, o próximo ainda tem a obrigação de romper esse aqui, que se torna o anterior. Aí ele paga esse pavio. Opa, opa, entrei. Olha aí, pessoal. Só que ele nasceu testando para baixo. Tem grande probabilidade de subir. F100. Pagou. Olha aí, pessoal, eu vou dizer isso para vocês. Ele nasceu testando para baixo. Se ele nasceu testando para baixo, ele pagou logo de cara aqui, ó. Não é venda, né? Ele pagou logo de cara aqui o meu scalp, ó. Pagou, tá vendo? Ó? Porque ele nasceu testando para baixo, tá? Mas quando ele testa para baixo, a probabilidade dele mesmo é de subir. Ele vem só fazer testes e subir. Só que aqui nós estamos na região de 50%, ó. Tá vendo, ó? Ele fechou entre essas duas linhas picotada, que é região dos 50%. Porque aqui é a linha dos 50%. E aqui, ó, é região. Então, se ele fechou dentro da região dos 50%, esse aqui tem a obrigação de romper esse aqui, ó. Tá, pessoal? Se ele não romper esse, o outro sobe. Aí se torna aquele três pavio meu. Esse um, dois e o próximo é o terceiro. E além de tudo, na região dos 50%. Aí ele vem para esse topo bem aqui, ó. Se você quiser pegar uma operação mais longa. Porque aí ele fez isso e vai fazer isso. Agora, se você não confia ainda, não dá conta de pegar uma operação tão longa assim, vai pegando os scalpers conforme ele for mostrando, de compra e de venda. Só lembrando, pessoal, que os scalpers, ele tem que ter pelo menos 80% de assertividade. Senão, quando vocês perder um, ele toma tudo que ganhou. Toma tudo que ganhou. Para pensar bem, pessoal, quando você estiver operando na plataforma real, só pega os scalper que tem stop loss pequeno. Vamos dizer assim, se o stop for grande, 100, 200 pontos, não entra no scalper. Mesmo que paga, fica tranquilo, não entra. Espera pegar um scalper quando tem um stop só de 60 pontos, 70 pontos. Aí beleza, porque se pegar o stop, vai dar pouco prejuízo. Entenderam? Então, tudo isso aí é filha, é gerenciamento de risco, é o psicológico trabalhando bem na hora das suas operações, é concentração, é tudo mais, pessoal, tudo mais. É porque não dá tempo de eu falar tudo aqui que eu quero falar, entendeu? Não dá tempo, o mercado está trabalhando, né? Então, a gente vai falando o que vai lembrando. Por exemplo, se eu for pensar em stop loss, eu vou colocar o stop loss no lugar real para vocês verem. Aí vocês sabem se entraria no trade ou não.
Entenderam? Eu pego com stop loss longo, 300 pontos, por quê? Porque se eu vejo que o candle teve rompimento, eu saio no dedo com 150 pontos de stop, 100 pontos de stop, antes de pegar os meus 300, entenderam? Os 300 pontos fica lá, para caso venha uma notícia rapidinho lá e pá, pega meu stop, uma notícia. Eu saio perdendo esse valor, não vai quebrar a minha banca, não. Mas tem que ter um stop, pessoal, porque vai que você abre lá uma ordem e vem uma notícia rápida lá e anda 1.000 pontos contra você. Se você não tiver o stop lá de 300 pontos pelo menos, você vai perder 1.000, 2.000 ou até quebrar a banca. Então, é muito melhor colocar ele de 300 para proteger e depois você regula ele. Você não deixa lá nos 300 e se haver rompimento contra você, aí você sai aqui no dedo, ó. Tudo é modo de gerenciar. Vocês estão vendo, pessoal? A Fibonacci estava aqui no gigante, ó. Eu trouxe a Fibonacci para esse gatilho, tá bom? Então, esse candle aqui tem a obrigação de romper o 10. Se ele não romper o 10, o próximo sobe. Por quê? Porque aqui tem um pavio, dois pavios, o outro é três pavios, com o stop loss aqui abaixo da linha amarela. Então, você já tem que pensar logo isso. Onde vai ser meu stop? Vai ser abaixo da linha amarela, se você entrar nessa operação. Então, aí você tem que ver, vale a pena? Não vale? De quanto ponto é o stop? Que não dá para medir, né? Que a gente não sabe onde o cano vai fechar. Ô, pessoal, aconteceu um probleminha aqui. Vocês podem ver que eu estava falando com vocês agora há pouco, né? E o meu replay parou de funcionar. Engraçado, pessoal, que está acontecendo muito isso comigo nos últimos tempos, sabe? A minha plataforma, ela tá de boa. De repente, um certo tempo assim que eu tô fazendo um vídeo, alguma coisa, o replay vai e para de funcionar e some tudo que tá aqui na boleta. Vocês podem ver que eu tava com 300 e poucos pontos aqui, ó. Sumiu tudo, voltou do zero. Aí o que que eu fiz aqui? Né? Puxei o replay com a mesma data e nós estava nesse candle aqui, né? Eu vou continuar o estudo para não interromper o vídeo, tá bom, pessoal? Só para fica aí uma observação aí para os estudos. E se alguém souber esse defeito que está acontecendo, quiser deixar aqui no comentário desse vídeo para me solucionar esse problema da minha plataforma, eu fico muito agradecido, tá bom? Ou se não puder colocar lá no Telegram, no meu PV, o grupo do Telegram, pessoal, tá na descrição do meu canal. Aí vocês podem me chamar no PV ou podem entrar no grupo de estudos lá, que já já a gente vai estar fazendo aulão ao vivo com todo mundo no Zoom, onde a gente vai poder fazer as perguntas, questionar e compartilhar da aula, né? E tudo mais. Tá certo? Então, vamos nós. Eu estava dizendo que esse candle aqui tem a obrigação de romper esse, porque está na região dos 50%. Se está na região dos 50%, um tem que romper o outro. Uma vez que um não rompe o outro volta, tá bom? Por quê, pessoal? Porque existem as paridades. Ímpar romper ímpar, par romper par. Toda vez que existe um rompimento igual aqui, ó, existe um rompimento, o próximo é neutro. Aí o outro tem que romper tudo. O outro seria o 12 tem que romper o 10 para baixo. Aí aqui não tem essas paridades, por quê? Porque ele está na região dos 50. E quando está na região desses 50, não tem mais paridades, tá bom? Tem que um romper o outro. Se um não romper o outro, o próximo já sobe. Isso que eu estava explicando para vocês na hora que o replay parou de funcionar. Mas eu me recordo que eu estava trabalhando com vocês agora, esse candle aqui. Se ele não romper este daqui, o outro já dá a compra. Aqui eu pego, porque tem três paviozinhos. Eu tinha pego esse scalp aqui com vocês. E eu vou pegar ele de novo. Por quê? Porque eu sei que ele vai subir aqui, né? Eu já vi no outro replay. E além de tudo, é os três paviozinhos. Os três paviozinhos sempre paga, tá bom? Se um não romper o outro, o próximo dá a compra. Além de tudo, esse aqui é carequinha, nasceu testando só para baixo. Então ele tinha que subir. E ele não está subindo. Se ele fechar sem romper o anterior, que a obrigação dele é romper o anterior, não rompendo, o outro sobe, tá bom? Então eu já vou pegar esse scalpzinho aqui, porque no outro replay eu tinha pego também. Olha aí, por que que eu peguei? Porque este não rompeu este.
Este aqui dá pelo menos os 30 pontos, tá? Então, beleza. Agora temos que ficar atento, porque esse candle aqui, ó, falta 5 minutos para fechar, 4 minutos para fechar. Então, geralmente não é bom pegar esse, esse trade aqui, desse candle e do próximo candle. É bom ficar fora dos dois, desse e do próximo, tá bom? É bom vocês focar nesse horário aqui, porque isso aí geralmente dá stop loss. Porque o stop desse meu trade aqui, pessoal, é bem aqui, ó, para baixo da linha amarela. Eu acho que eu tinha até comentado. Again. Aí, ó, pegou. Eu tinha até comentado, pessoal, naquele outro replay que eu tava, que acabou, que se eu entrasse nesse trade aqui, ó, que esse não rompeu este que tem a obrigação de subir, que o stop loss seria aqui abaixo da amarela, tá? E que se fosse caro, não era bom pegar. E que se coubesse no bolso, o gerenciamento de risco tivesse beleza, aí poderia pegar. Bora ver quantos pontos daria aqui, pessoal. Vamos dizer, é aqui que ele fechou. Vou tirar a fibra rapidinho ali. Ó, ele deu aí 130 pontos. Seria aqui, o stop loss seria aqui, ó, abaixo da amarela, tá bom? Seria 180 pontos, vamos dizer, 180, 190 pontos. Aí às vezes não compensava pegar, né? Mas como esse trade aqui é muito assertivo, que eu sempre digo para vocês, conforme esse desenhozinho aqui, ó, é três pavio, sobe mesmo, tá bom, pessoal? Uma casinha assim, olha, presta atenção para vocês verem. Isso aqui significa que é fundo, né? Então, se deu um fundo, o mercado vai ter que subir. E ele vai subir para onde? A Fibonacci está aqui para cá e veio aqui no 50, tem que vir aqui para o topo. Fibonacci só está errada aí, né? Mas vou consertar ela aqui, que eu tava, não tinha prestado atenção nela. É aqui, ó. Pouquinha diferença. Olha aí, pessoal, nesse candle aqui, geralmente eu não pego, tá? Que é o fechamento desse aqui para a abertura do próximo. E o que que aconteceu com esse candle de 60 minutos? É sempre bom lembrar. Ele não rompeu esse topo aqui, ó. Opa, esse topo aqui, ó. Não rompeu, tá vendo? Ó? Mas ele já triscou nesse topo. Então, se ele já triscou aqui nesse topo, se ele já paviuzou esse topo, o próximo candle já tem que romper. Tá bom, pessoal? Sempre é assim. Quando ele trisca, o próximo candle tem a obrigação de romper. Mas quando eu vou pegar scalpzinho nos 5 minutos, quando ele trisca aqui no topo. Isso eu digo nos 5 minutos, tá bom? E ele fecha abaixo do topo, do próximo eu já pego um scalpzinho de venda. Mas aqui nos 60 minutos, a obrigação de quem dá candle é que esse candle já tem que romper tudo. Esses topos aqui tudinho, ó, tem que fechar acima do topo, tá? Na obrigação de quem dá candle. Aí, pessoal, aqui que é a variação que eu falo para vocês, ó. Meu scalpzinho nos 5 minutos, né? Quando um não rompe tudo e fecha abaixo, quer dizer, fechou dentro se for uma lateralização, próximo eu pego scalpzinho. Mas isso é nos 5 minutos. Agora, aqui nos 60 minutos, ou nos 5 minutos também, geralmente quando testa lá em cima, esse aqui tem a obrigação de subir, tá? Obrigação de romper o que foi testado. Vocês podem entender isso. Mas geralmente nos 5 minutos dá scalpzinho, que é o que eu digo para vocês, pessoal. É o feeling de mercado que eu já peguei, tá bom? É o feeling. Tipo assim, meu olho já treinou isso. Eu sei que dá isso. Apesar que a obrigação dele, uma vez que testa, já é romper, mas o meu olho testou, meu olho já viu, o meu olho já praticou nisso aí. Quando eu olho e vejo que bateu lá nos 5 minutos, eu pego esse scalp. Tipo assim, tá uma lateralização. Ele trabalhou aqui abaixo, por exemplo. Paviuzou para cá para baixo, voltou e fechou dentro da lateralização. O próximo eu pego e compra. Apesar que o próximo tinha que romper, mas eu pego a compra. Não sei se vocês estão entendendo aí. Existem as diferenciações, existem as obrigações e existe o feeling, né? Que o feeling de mercado geralmente não tem como a gente passar para ninguém. Isso aí é a experiência do dia a dia, tanto olhar para o gráfico, dá para a gente passando para vocês, mas cada um vai ter um feeling,
Cada um vai ter um tipo de olhar para o mercado. Olha só, esse candle aqui, que está aberto, ele teria obrigação de romper para baixo. Romper este daqui anterior, ó. Porque esse aqui não rompeu tudo, então esse aqui para decair tinha que romper esse. Aí já que ele não rompeu esse, ainda está rompendo a máxima, o próximo pode pegar esse scalpzinho de compra de boa. Aí sim, está confirmado. Até porque aqui já passou os 5 minutos do candle de 60 minutos, tá bom? Sempre tem que ficar de olho em tudo. No tempo de 60 minutos e o que ele está formando aqui. Olha só, pessoal, ele está vindo logo aqui para cima. Falta poucos segundos, eu vou. Apesar que ele fechou carequinha, acima é para cair. Mas eu acredito que ele não vai cair porque ele está pertinho do alvo dele, Quem? ó. Já deu, foi meu ganho. Pegou e pagou. Por quê, pessoal? Esse aqui fechou carequinha, então tem um setup aí que a gente opera que quando é careca, o candle tem que vir até nos 50% dele. Aqui, ó. Tá bom? Mas quando ele fecha careca pertinho do alvo, que é igual aqui, pessoal, ele já deve um alvo aqui, ele tem que vir para cá. Então eu não confio nesses carequinhos aqui, não. Ó. Eu prefiro acompanhar a alta dele, eu prefiro acompanhar a alta dele. Até porque, pessoal, aqui temos, olha, primária, secundária, aí só que essa pernada de pullback aqui, ó, é secundária, tá? Se ele não ganhar esse 50% da secundária, é onde ele cai, para ele formar esse M. Olha só, para ele formar esse M. Esse candlezão aqui, o que que foi que ele fez? Ele já tinha ganhado os 50% da secundária, que é bem aqui. Se ele ganhou os 50% da secundária, ele tem que vir para o topo e pronto, acabou. Então, esse carequinha aqui, ele é falso. Tá vendo, pessoal? Por isso que não é bom entender só o setup. É bom entender o contexto. Porque só com o setup do careca, alguém entraria aqui numa venda, ó. Mas essa venda estava equivocada, esse careca era falso. Porque aqui tem a primária e aqui tem a perna secundária, né? Que é o pullback. Se ele já ganhou essa região aqui, ó, para cima, ele tem que vir para o topo, tá bom? Na verdade, ele tem que vir para o topo de qualquer maneira, só que aqui era um acidente que a gente tinha que prestar atenção. Se ele fechasse aqui abaixo, pessoal, ó, eu não tinha coragem de fazer essa compra, não, porque podia ser que ele testava aqui e fazia isso, para formar o M. Eu só entrei nessa comprinha nesse candle de imediato porque ele fechou acima dos 50% do secundário. Eu falo demais, não sei se vocês conseguiram entender aí. Olha só, vou colocar a Fibonacci aí para vocês verem qual é o secundário. Olha aqui, tá vendo? Ó? Passei a fib para cá. Olha o secundário aqui, ó. Então, se ele já fechou aqui, esse candle aqui fechou bem aqui, ó. Já é acima dos 50% da secundária, ó. Então, o próximo podia vir só testar aqui para subir. Mas ele nem veio, ó. Já foi logo direto. Então, aqui agora ele já completou o alvo dele. Já completou, pessoal. Já pagou. Se ele fechar acima, aí o próximo candle vai ter uma obrigação, começa a contagem. A obrigação do próximo só é ficar acima desse rompimento aqui de tudo, ó. Quer dizer, o rompimento do candle 7 aqui. Tem que ficar acima de tudo. Aí, se ele ficar acima de tudo, o próximo vai subir de novo, porque o próximo vai ter que romper esse. Aí entra naquelas paridades, ímpar, romper, ímpar, par, romper, par. Tá bom? O 15 ele vai ser neutro, porque ele é o 2. Se esse aqui romper, né? A gente já fica adiantando. O 2 é neutro, só tem que ficar acima. Aí o 16 aqui tem que romper o 14, porque o 16 é par, tem que romper o par. Não está na região dos 50%, por isso que continua as paridades. Tá bom, pessoal? Desculpa de eu falar muito, mas é porque eu quero explicar para vocês tudo que eu estou entendendo, tudo que eu sei. Eu tenho uma boa intenção de passar tudo para vocês, pessoal. Porque vocês estão contribuindo comigo, estão inscrevendo no meu canal, estão dando like nos vídeos, estão comentando. Muito obrigado a todos, tá bom? E lembrando, se você não é inscrito e está aí assistindo esse vídeo, se inscreva aí no meu canal, confere aí se você já é inscrito. Se não for, se inscreve aí. Sendo inscrito ou não sendo, já deixa o like aqui nesse vídeo também para me ajudar, tá bom, pessoal? Não esqueça do like aí, não, que isso aí ajuda
o YouTube entregar para outras pessoas e eu ganhar mais inscritos e eu fico feliz e continuo gravando aqui mais e mais para vocês, tá bom? E outra coisa, pessoal, eu vou até parar o mercado aqui um pouquinho para mim fazer um comentário com vocês. E outra coisa, pessoal, eu tenho boas intenções, tá bom? De daqui uns dias começar a gravar, fazer aulão lá no Zoom, com todos vocês que estão entrando lá no grupo do meu Telegram, que o link está aí na descrição do meu canal. Só ir lá e entrar naquele grupo, tá bom? Que eu vou fazer aulas no Zoom, onde todo mundo vai poder comentar, conversar ao vivo e, né, e dar as suas sugestões, fazer as perguntas e tudo mais. Então, tem boas intenções de passar tudo que eu sei para vocês, porque vocês estão me ajudando e eu estou com intenção de ajudar vocês também. Então, tem o que eu vou passar para vocês agora. Por que que eu dei pausa aqui, ó, nesse mercado? Porque vocês lembram, todos os mentores, das mentorias que vocês já fizeram, ou então aqui no YouTube, todo lugar vocês vê falando assim, a maioria dos rompimentos são falsos. 90% dos rompimentos são falsos. Vocês entenderam esse detalhe? É verdade, tá bom? Então, até isso aí eu lembrei agora. Se 90% dos rompimentos é falso, cuidado quando tem um rompimento. Espera o outro candle fechar, se ele confirmou realmente esse rompimento, para vocês entrar no próximo. Porque se o. Aqui começa a contagem, ó, se ele fechar, falta aqui 10 segundos. Ó. Se ele fechar acima de tudo, nós temos dois que. Esse rompimento pode ser falso, porque 90% deles é falso. Tá bom? Então, para nós saber que ele é falso ou verdadeiro, o que que nós temos que esperar? O próximo candle fechar. Porque se o próximo candle fechar acima dessa Fibonacci, acima disso aqui, ele confirmou o rompimento. Então, significa que o próximo candle nas paridades, que é o 16, tem que romper o 14. Aí já dá para pensar em scalperzinho. Entenderam? Porque se esse candle aqui fechar, no caso 15, que vai abrir, que é a confirmação desse rompimento para ver se ele é verdadeiro ou falso, se ele negar, fechar aqui embaixo, ó pessoal, fechar um candle vermelho aqui embaixo, aí ele negou esse rompimento. Aí o mercado está dizendo que não quer ir mais para cima. Aí ele vai cair de novo. Até alguns 50%, aí pode ser os 50% daqui, ó, essa pernadinha aqui, para depois ele voltar a subir. Ou então ele pode vir para cá, para esse fundo aqui, ó, onde estava a fibra, para esse fundo aqui. Aí ele rompe esse 50 aqui e vem para esse fundo bem aqui, ó. Então, quando dá um rompimento, não entra logo de cara, não, tá? Espera, porque vocês lembram dos comentários que 90% disso aqui é falso? Temos que lembrar, tá bom? Então, vamos botar o mercado para girar. Olha aí, pessoal, ele fechou e veio teste direto para baixo. Se ele veio direto para baixo, ele tem probabilidade de subir. Aqui ele pode estar fazendo teste de rompimento para subir, mas eu não vou pegar esse teste de rompimento porque 90% dos rompimentos são falsos. Entenderam? Aí tem que esperar esse candle fechar. Se ele fechar negando, a gente já vai pegar a venda, porque sabe que ele tem que vir até uns 50%. Qual 50%? Pode ser esse daqui, tá? Ou esse daqui, ó. Porque como o mercado trabalha em ondas, ele pode estar fazendo isso como ele já fez, isso aqui, 50%, né? Para vir romper isso aqui. Que aqui está uns 50%. Olha aí, pessoal, o mercado está dizendo que ele não quer subir, ó. Tá vendo? 90% dos rompimentos. Lembra? Então vamos ver como é que ele fecha aqui já para a gente pensar em scalp. Porque aqui ele tem que vir para 50%. Então, pensar em scalp de venda. Falta 17 segundos aqui. Bora esperar. Agora, se ele já fechar nos 50%, o próximo ainda tem a obrigação de romper ele mesmo, para baixo. Se romper os 50%, nós baixa a FIBO. Então, falta 3 segundos, 2, 1, entrei. Pronto. Por que entrei, pessoal? Bem fácil, eu vou explicar para vocês. Olha aqui, ó, 90% dos rompimentos são falsos, né? Rompeu.
Esse aqui veio e negou o rompimento. Mostrou que esse 90% foi falso mesmo. Esse candle aqui, ó, fechou abaixo dos 50% dele mesmo, que tá aqui. E deixou esse pavio que dá 30 pontos, que eu peguei bem aqui e o meu gain já tá bem aqui, ó. Tem mais de 30 pontos esse pavio. Então significa que ele vai pagar o meu scalp. Agora é só esperar, pessoal. E o stop loss seria ali, ó, acima de tudo, tá bom? 175 pontos. Pagou. Again. Por que que pagou? Porque tem esse paviozinho bem aqui, ó, que tem que ser preenchido, tá? Porque houve uma negação, ó. 90% dos rompimentos são falsos. O primeiro rompeu, o segundo negou. Tem que buscar uns 50%. Então, pessoal, por que que a gente não lembra disso na plataforma real, né? Por quê? Porque temos que ficar fazendo sempre, sempre esse desenho. Olha o que que o mercado fez. Isso aqui tudo. Ele voltou até onde? Aqui. De qual fibra é essa daqui? É daqui, aqui, aqui é a região dos 50. Então não foi dessa fibra daqui de baixo. Pensando bem, vou pegar essa borrachinha e apagar isso aqui, ó. Pronto. Não foi dessa fibra daqui de baixo. Foi dessa fibra daqui, ó. Porque conforme ele vai descendo, ele tem que descer na fibra, tá? Aí depois ele pagou aqui, né? Aí ele ganhou esse 50% dessa fibra bem aqui, ó, que é mínima, máxima e 50, que isso aqui é o secundário. Ganhou com esse candle bem aqui. Então ele tem que ir para onde? Para o topo. Chegou no topo, rompeu. 90% dos rompimentos são falso. O primeiro já negou. Se negou, esse aqui, ó, fechou abaixo dos 50% dele mesmo, deixou o paviozinho, venda. Falei, pagou o paviozinho, pagou meu scalperzinho. Agora ele está fechando na região dos 50%. Tá vendo, pessoal? Que maravilha! Temos que ir fazendo desenho, que o mercado faz isso, ó. Ó, temos que riscar na tela. Porque ele vem buscar 50 de cada pernada. Vocês podem ver, ó. Aqui é um 50, ó. Então, vamos ficar esperto com os nossos desenhozinhos. Vamos aprender a riscar na tela. Temos que riscar, pessoal, para cima, para baixo, riscar, quebrar a cabeça, olhar muito para o mercado, colocar o mercado no replay, e não operar, ficar só olhando para ele, para ver os candles formar, os candles trabalhar, fazer uns estudos de desaparecer os candles e colocar de um a um para eles irem aparecendo e vocês ir tentando adivinhando e tentando adivinhar o que vai acontecer com cada candle e assim vai. Tá bom? É tipo assim, ó. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Temos que vir aqui e fazer assim, tá bom? Olha, tá aí, ó. Aí vocês vêm na setinha aqui, ó, e vai passando assim, ó. Ó, apareceu um candle, apareceu outro. Vocês vão tentando adivinhar. Entendeu? Meu Deus, agora tem que fazer o quê? Romper. Aí, ó, rompeu. 90% do rompimento é o quê? Ó, desceu. E agora? Aí, ó, aí chegou no final. Entendeu? Temos que desaparecer o candle e fazer ele aparecendo de novo, para a gente fazendo os estudos. Olha aí, pessoal, deu o alvo no 50%. Ele já deu o alvo dele. Só que qual é a obrigação desse candle? Tá? Então vamos trazer nossa linha fluxa. É não seria romper ainda o próximo, não, porque esse próximo não entrou para a região dos 50%. Ele não entrou, tá bom? A obrigação desse candle que está aberto, pessoal, só é ficar abaixo dessa negação, abaixo da linha fluxa. Vocês podem ver que ele foi lá certinho, testou os 50% do candle anterior, testou a negação e veio dar o alvo dele. Então tem muita coisinha incubada dentro de um candle desse que dá para a gente quebrando a cabeça e descobrindo muitas coisas. Olha, falta 33 segundos para ele fechar. Então, pessoal, só para a gente não esquecer, a obrigação desse candle é ficar abaixo da negação. Só que se ele deixar pavio, eu entro na venda de novo. Ó, entrei na venda, pessoal, porque ele deixou um pavio. Agora ele está dentro da região dos 50%. A obrigação desse aqui é romper esse aqui para baixo. Se não romper, com o outro sobe. Igualzinho aqui, ó. Vocês lembram? Esse aqui pagou o pavio, ó. É o mesmo em desenho. Esse aqui tem que vir pagar o pavio, tá bom? Bora ver se vem, né? O stop loss, pessoal, na verdade, o técnico mesmo, a ideia aqui é acima de tudo, ó. Não adianta, é 285 pontos. Mas se tiver com medo, faz isso, coloca acima do anterior. Só que é mais fácil dele pegar a gente.
Só que aqui, pessoal, ele só está testando o rompimento, ó, para cair, ó. Testou o rompimento, testou 50% do candle anterior e tá vindo pagar o pavio dele. Olha que maravilha. Porque esse candle aqui pagou, ó. Again. Porque esse candle aqui, pessoal, ó, ele fechou abaixo dos 50% dele mesmo. E deixou esse paviozinho aqui, ó, que cabe mais do que 30 pontos. Aí esse aqui pagou. Pronto. Resolvido. Aí agora que entra a observação. Como nós estamos na região dos 50%, tá vendo como é que o mercado se repete? Era igualzinho aqui, ó. Como nós estava na região dos 50%, se esse não romper este, o outro sobe. Aqui é o mesmo desenho, ó. Se este não romper este, o outro sobe, porque aqui está na região dos 50%. Agora, se ele romper este, nós temos que baixar a Fibonacci. Falta 2 minutos, vamos aguardar. Olha aí, pessoal, ele não vai romper, ó. Se ele não romper, comprinha no próximo. Falta 30 segundinhos. Bora ver se ele vai romper. Se não romper, é compra. E se ele romper, é venda, viu? Porque aí continuou os rompimentos. Falta 10 segundos. Não rompendo é compra. Rompendo é venda. Olha. Rompeu. Então, eu peguei a venda. Tá vendo, pessoal, que simples? Ele pode também dar o calor, ó, testando o rompimento para cair. E o stop loss seria que é acima desse, mas vou deixar acima do outro. Que vai que ele dá uma paviuzada. É 250 pontos. Agora, pessoal, se o stop tá caro, é melhor não entrar, né? Por que que eu tô entrando? Porque eu sei que tá havendo rompimentos. Olha, ó. Again. Não tem dúvida, pessoal. Se tá havendo rompimento, ó, candle rompendo candle. Ó, um rompendo o outro, tá vendo, ó? Então, é continuação de movimento. Aí, o que que a gente faz agora? Espera esse aqui. Porque esse aqui tem a obrigação agora de romper este daqui, ó, romper tudo. Porque está na região dos 50%. Um tem que romper o outro. Não rompendo, o outro sobe. Tá bom? Se esse aqui não romper este, o outro vai subir. Por que que eu não vou baixar a FIBA ainda? Porque ele ainda está dentro da região. Vocês podem ver que os corpos dele, ó, tudo está dentro da região dos 50%. Ele só paviuzou um pouquinho para baixo, mas voltou e fechou dentro, ó, fechou aqui, ó. E o outro já abriu aqui. Então, está dentro dessa região, dessas duas linhas picotadas. Olha aí, pessoal, falta 30 segundos. Ele não está querendo romper, está fechando é verdão. Se ele fechar verdão, ele vai fechar negando, né? Porque a obrigação dele é de romper tudo. Só que se não romper tudo e fechar acima desse aqui, ó, então ele está negando o movimento. Negando o rompimento, uma negação na região dos 50% é super forte para compra, tá bom? Super. Olha aí, pessoal. Já entrei, ó, pagou. Você tá Again. vendo que facilidade? É super forte isso aqui, super, tá? Então agora na região dos 50%, a obrigação desse que está aberto é romper o anterior, se ele quiser subir. Porque se ele fechar abaixo do anterior, ele não quis subir. Aí a obrigação do próximo é cair. Aí pode ser que o mercado fica lateral assim, ó, nessa regiãozinha, ó, que vai bater num certo horário, o mercado tende a lateralizar. Temos que pensar tudo isso. Que hora já é aqui no mercado? Ainda está 10h30. 10h30 ainda é cedo, não é horário de estar lateralizado, não. Lá para 11h30, por exemplo, que ele começa a lateralizar, ou às vezes até 11 horas. Então aí é esperar. Viu, pessoal, que excelente videozinho. Já deu para me mostrar para vocês o que eu queria mostrar, tá certo? E vocês têm que entender o seguinte, que para operar scalper, tem que ter uma assertividade boa, senão não vale a pena, tá bom? Por isso que é muito importante vocês pegar de 6 a 10 scalp. Se acertou 6, 7, já para. Se você acertou 6 sem perder um, já para. Agora, se você acertou 5, no sexto você errou, pode ir até uns 10 scalp, tranquilo. Aí você tira o seu prejuízo. Mas, caso contrário, não, que dá problema. Senão, um pode voltar e pode dar o prejuízo.
Então, a assertividade tem que estar acima de 80%, senão o scalper não dá lucro. Tá bom, pessoal? Isso aqui que eu tinha que mostrar para vocês. Vamos ver como é que esse candlezinho fecha para ver o que que a gente vai fazer, tá? Olha aí, pessoal, falta um minutinho para ele fechar. Ele está querendo romper. Tomara que ele rompa. Se ele romper, pode entrar no scalper no primeiro minuto, primeiro segundo. Quer dizer, só fala minuto, né? Mesmo se ele não romper, pessoal, mas ele ficar acima da negação, também dá compra. Mas na região dos 50% é importante que ele rompe. Mas só dele ficar acima da negação, eu já pego essa compra. Por quê? Porque ele já está brigando na região dos 50 para ir para o tubo. Falta 20 segundos. Bora ver. E ele está querendo fechar acima dos 50% dele mesmo. Se ele fechar acima dos 50% dele mesmo, também, ainda acima da negação, mesmo que não rompeu aquele lá, mas dá um scalp. Então temos que avaliar tudo. Olha, está tentando fechar abaixo da negação. Se fechar abaixo da negação, não dá scalp. Fechou acima da negação e acima dos 50% dele mesmo. Again. Pagou. Tá vendo, pessoal? Tem que ser rápido no scalp, tem que estar olhando tudo. Olha aqui, ó. Seria bom se ele rompesse esse. Por quê? Se ele quiser subir, ele tem que romper. Então ele não rompeu. Ele não rompeu, mas aqui existe uma mínima, uma máxima aqui e aqui uns 50%. Até essa linhazinha verde, esse indicador. Ele fechou acima dos 50%. Por isso que eu entrei na compra. Acima dos 50%, numa região dos 50% onde está dando briga, onde uma fibra ela é de alta. Olha aí, a fibra é de alta. Então tem que vir para cá. Então, tudo está propenso para a compra. Vocês têm que entender que a Fibo é de alta, ele fechou acima dele mesmo, dos 50% dele mesmo, ele fechou acima desse candle negado aqui, ó, acima dessa negação, tá bom? Única coisa que ele não fez, não rompeu o anterior, seria melhor se tivesse rompido. Mas aqui só tem um que foi ao nosso desfavor, né, que foi contra nós. E teve vários a favor. O que que é a favor? É a Fibonacci, que ela é uma Fibonacci alta. Vamos unindo. Um. Então já empatou com esse daqui, ó. Aí, o que desempatou foi que ele fechou acima da negação. Então, 2-1. Aí, outro item, ele fechou acima dos 50% dele mesmo, 3-1. Por esse motivo que deu compra. Entenderam? Só que não dá para pensar isso tudo, né? Na hora que o mercado tá rolando na plataforma real. Aí o que que vocês têm que fazer, pessoal? É operar sozinho, sem estar falando com ninguém, sem estar teclando com ninguém, sem estar conversando com ninguém. É sozinho mesmo. E prestar muita atenção. Sozinho mesmo. Porque o mercado, ele é cheio de pegadinha. Ele derruba a gente. Então, se você estiver sozinho, 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 prestando atenção, às vezes você acerta, você consegue ver tudo isso aqui. Você tem que estar concentrado, tá bom? Outro item que eu queria falar para vocês, pessoal, como eu estava conversando com um colega agora à tarde, que ele também é trade, até mais antigo do que eu, o que que ele estava dizendo? Roberto, quando a gente está com muito dinheiro, parece que o trade dá muito dinheiro para a gente. Quando a gente está atarefado, tipo, devendo, apertado, precisando aqui do dinheiro do trade, ele não dá dinheiro para a gente, ele toma dinheiro da gente. Mas isso é o nosso psicológico que está abalado, que trabalha assim. Vamos dizer, pessoal, eu não venho para o trade, como eu falei para ele hoje à tarde ainda. Ou não sei se já foi à noitinha. É assim, ó, pessoal. Enquanto eu tenho alguma coisa para fazer na minha casa, eu vou fazer minhas tarefas de casa. Eu não venho para o trade. Tá? Se eu tenho um quintal para limpar, uma casa para limpar, um escritório para arrumar, alguma coisa para fazer, eu não venho para o trade. Eu só venho para o trade quando acontece, sabe o quê? Não tem nada para fazer, vou fazer umas operações. Aí eu ganho dinheiro. Entenderam, pessoal? Aí eu ganho dinheiro. Vamos dizer, se eu tiver um compromisso com alguém, para amanhã, um exemplo, 10 horas da manhã. Eu não faço três de 9 horas, 9 e pouco, porque eu sei que eu tenho um compromisso 10 horas. Você fica com o psicológico abalado, você pode entrar numa operação errada e ficar aqui pendurado e chegar a hora do seu compromisso, você está pendurado no trade, você tem que sair no stop loss, você já fica preocupado, você já entra errado, já começa a bagunçar tudo. Então, pessoal, é aquilo que eu estou dizendo agora.
Você não pode estar preocupado aqui no trade. Você não pode estar estressado aqui no trade. Você não pode estar devendo. Você não pode estar com a sua situação financeira toda enrolada. Porque se você colocar um dinheiro que você fica com muito medo de perder, qualquer R$ 10 que perde vai abalar muito o psicológico. Essa é a grande verdade, pessoal. Então, vamos fazer o seguinte: coloca a plataforma no simulador, fica operando todo dia no seu simulador para você testar o seu conhecimento. Se você tiver uma casa para arrumar, se você tiver com problema na sua vida pessoal aí, se você tiver com alguns compromissos. Então, vem pro trade quando você pensar assim: hoje eu não tenho compromisso, não tem nada para arrumar em casa, não tem nada marcado com ninguém, hoje eu tô de boa, minhas dívidas estão ok, tenho uma reservinha guardada. Ah, hoje eu tô de boa. Então eu vou dar uma operação aqui, vou fazer umas operaçãozinhas aqui. Vocês vão ver que o seu psicológico está tão bom que vocês vão ganhar dinheiro. Entenderam, pessoal? Tá dado o recado. Não sei se vocês já ouviram alguém falando isso, porque poucas pessoas falam isso. Muitas das pessoas falam assim, que isso aqui é milagre. Não, aqui é dinheiro fácil, entra aqui que você vai ganhar X por dia, 200, 500 por dia, todos os dias. Não, pessoal, não é assim. Tem que ter conhecimento, tem que ter tempo de tela, tem que ter conhecimento. Mas eu sei, pessoal, de uma coisa. Os iniciantes apanha mesmo. Os iniciantes não respeitam, não acatam, não colocam na prática o que os mais antigos falam, o que os mentores falam. A pessoa vai lá e faz uma mentoria ou pega um setup de alguém sem saber operar e vem aqui e tenta colocar dinheiro e perde dinheiro. Só que isso é normal, porque eu também fui assim. Já perdi muito dinheiro com setup vindo de um, fulano de outro, de outro. Já perdi dinheiro operando preocupado com compromissos e tudo mais. Não acreditava em nada que os trades, que os mais antigos falavam para mim. Eu sempre achava que já ia ganhar dinheiro. E não, pessoal, você só vai ganhar dinheiro, até o iniciante até que ganha. Parece assim que tem uma sorte do iniciante. Porque é muito fácil, né? Alguém fala para o iniciante assim, não, quando os canos tá tudo verde assim, ó, você pode comprar que ele te dá dinheiro. É lógico, né? Você vai entrar numa pernada boa dessa aqui a favor, ó, você vai ganhar dinheiro. É lógico. Só que você não sabe quando sair, você não sabe se aonde o mercado vai, entendeu? Então, às vezes, você está vendo aqui tudo vermelho, tá só caindo, só caindo. Eu vou entrar numa venda aqui, pessoal, vou entrar numa venda. E ganha dinheiro, porque você é iniciante, você é uma sorte iniciante. Você não está com o psicológico abalado. Mas quando você pega umas porradinhas, seu psicológico vai ficando abalado. Você vai vendo que não é assim que funciona. Você vai vendo que você tem que aprender um contexto, você tem que aprender uma Fibonacci, você tem que aprender uma coisa e outra, você tem que ter um tempo de tela. Aí você vai colocar na prática isso que eu estou te dizendo, que você tem que estar tranquilo, cabecinha fria, para você operar. Entendeu, pessoal? Então tá dado o recado aí. Se serviu para alguém aí, comenta no meu vídeo aí sobre esse conselho aqui, tá bom? Porque os comentários de vocês me ajudam também o meu vídeo chegar mais longe, para mais pessoas e eu ganhar mais inscritos no meu canal. Comenta aí, pessoal, não custa nada. Coloca assim: ah, professor, eu já fui assim. Ah, Roberto, eu já fiz isso. Ah, eu já também já sofri isso. Ah, eu também já peguei stop loss. Ah, eu também já desobedeci o que os mais antigos falaram e me dei mal. Mas estou aqui, firme e não vou desistir. Porque, pessoal, só não ganha dinheiro aquele que não persistir, entendeu? Se você tiver persistência, você vai ganhar dinheiro no mercado. Porque a chave, né, a, do sucesso é a persistência. Tem que ser persistente nessas coisas aqui, nesse trade. Tem que ser persistente. Na verdade, é em tudo na vida, né? Você pode ver que aquela portinha lá que tu bate, 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 a porta não abre, continua batendo. Uma hora a porta vai abrir para você, entendeu? Então vai batendo na portinha, com hora ela vai abrir. Uma hora vai destrancar a chave e uma hora a portinha lá vai a chavinha vai destrancar a porta e você vai ganhar dinheiro, começar a virar a chave e ganhar dinheiro de verdade mesmo. Só que para todo mundo é um tempo, pessoal. Um leva um tempo maior, outro leva um tempo menor, um tem mais condição do que o outro, às vezes um tem mais facilidade para entender do que o outro, e assim vai. Então, cada um tem um tempo. Não adianta a gente tentar medir o tempo do outro com o tempo da gente, não, tá bom? Isso aí não bate também, não, uma coisa com a outra, não. Ah, o fulano tem 2 meses, já está ganhando dinheiro. Não, não se preocupa, não.
continua fazendo o seu trabalhozinho, que o seu tempo vai chegar. Entenderam? Fica tranquilo. Também não pensa nessa assim. Ah, então ganha dinheiro é com 5 anos, é com 8 anos, é com 10 anos. Não, não pensa isso também não. Continua estudando devagarinho que o seu tempo vai chegar. O seu tempo pode ser 3 meses, pode ser 5 meses, como pode ser 5 anos, como foi o meu, foi quase 5 anos. Entendeu, pessoal? Então, cada um tem um tempo. Não adianta, não adianta. Não vamos medir o tempo de um com, de outro com o da gente, não, tá bom? Então, pessoal, vou parar por aqui. Vocês podem ver que eu fiz aqui mais 385 pontos, somente com dois contratos, mas não levei stop loss, acertei todos os scalperzinhos, significa que foi 100% de assertividade, tá certo? Então já dá para a gente ter uma noção aí que funciona. Só que tem que ter experiência, tem que saber o que está fazendo, tem que riscar na tela, tem que ter sempre um respaldozinho já aí com o mercado, tá bom? Senão não vai funcionar, não, tá? Vocês podem ver, ó. Não adianta eu enganar ninguém, tá, pessoal? Não adianta eu enganar, achar que, ah, não, tudo vai dar certo. Não, não. Tem que riscar na telinha, tem que enxergar tudo, tem que enxergar que aqui rompeu o topo, o próximo negou. Aí tem que ir enxergando tudo isso aí. Senão não vai funcionar mesmo, tá certo? Então, pessoal, fico por aqui, ficam todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.